O texto de Gálatas, que fala dos frutos do Espírito e da obra da carne, termina assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, estes ensinamentos aqui, eles são umas indicações muito úteis de como vencer a ansiedade. Porque parece o seguinte: não fique ansioso, tudo vai dar certo, não se preocupe, fica feliz. Isso é besteira. Isso não quer dizer nada. Você precisa construir uma salvaguarda, você precisa tirar a ansiedade da sua vida como um fato interior. Nos versos bíblicos, você encontra várias pessoas que tinham tudo para estarem ansiosos, mas eles reagiram e não aceitaram a ansiedade. Abraão, quando oferecia o sacrifício ao seu filho, ele disse: o problema é de Deus, ele vai prover. O Isaac cavava os poços, o inimigo lá tomava o poço. Cavava outro, tomava o poço. O que ele fez? Continuou cavando, não mudou de opinião e os inimigos desistiram. Josué, diante da terra, todo mundo disse: não dá para entrar. Ele falou: mas Deus prometeu. Josué e Caleb. O que aconteceu? Foram os únicos que entraram lá no repouso de Deus. Ruth ficou viúva. Naquele tempo, quem era viúva estava mal. Não tinha mais como casar, porque aquele negócio assim, morria um, casava com o irmão, né? Não tinha irmão, não tinha nada. Aí ela ficou assim, numa situação realmente para causar ansiedade. E o que ela decidiu? Ela falou o seguinte: eu vou adotar o Deus da minha sogra, o povo da minha sogra. E o resultado qual foi? Arranjou um maridão, ficou como mãe de Jesus na história bíblica, uma coisa especial. Davi enfrentou Golias, nós sabemos essa história desde criança, e ele disse o seguinte: olha, eu venho aqui em nome do Senhor. Está todo mundo tremendo nas pernas, mas o problema meu não é esse. Meu negócio não é tamanho da espada, quantidade de flechas. Meu negócio é o seguinte: é Deus que vai resolver. O Elias, vieram 50 homens e disseram assim: escuta, desce daí porque o rei mandou. Mas desce quem? Homem de Deus. Eu falei: eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e consuma vocês. Consumiu tudo. Lembra o servo do profeta? Quando ele saiu de manhã e foi olhar, em redor tinha soldado inimigo de todo lado. O que ele fez? Correu lá para o chefe e disse assim: chefe, fica nervoso, fica apavorado, porque os inimigos estão aqui. Ele falou: fica calmo, não esquenta a cabeça. Como esquenta a cabeça? Está inimigo aí que ele não pode ver. Daí ele falou: Deus, abre os olhos desse rapaz. Aí diz que Deus abriu os olhos dele e tinha mais soldados e carros de Deus do que dos inimigos. Não havia motivo para ansiedade, mas ela estava presente. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham que adorar a estátua ou ir para o forno. O que eles disseram para o rei? O rei falou: mas que negócio é esse? Vocês não estão adorando minha estátua? Que falta de respeito é esse? Ele falou assim: não precisamos discutir esse assunto com o Senhor. Esse é o problema do nosso Deus. Tchum! Jogaram eles no fogo, é lógico. Resultado? Nenhum. Saíram lá inteirão. Mesma coisa aconteceu com Daniel, quando foi assinado o decreto que morreria quem orasse. Ele foi fazer o quê? Manteve a sua posição diante de Deus sem mudança. Foi orar igualzinho sempre fazia. Havia uma mulher muito necessitada de uma bênção, chegou perto de Jesus, pediu a bênção. Jesus falou assim: olha, é o seguinte, teu negócio aqui não é passível de ser atendido, porque você é um cachorro. Foi assim que ele falou? Foi. Falou assim: eu não dou comida de filho para cachorrinho. O que essa mulher fez? Tudo bem, não dá para cachorrinho, mas pelo menos uma migalha aí sobra para mim. O cego de Jericó correu atrás de Jesus, tirou tudo que atrapalhava ele, até a capinha dele, jogou fora, recebeu a sua bênção. A morte de Lázaro e a enfermidade de Lázaro causou um movimento na família, nos amigos, o negócio virou um horror. Todo mundo apavorado. Quando Jesus chegou, está vendo, Jesus, se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Pura perda de tempo. Jesus não veio logo de correndo, porque ele não tinha ansiedade, estava esperando o tempo de Deus e o Lázaro foi ressurreto.
Paulo e Silas estavam nas masmorras, presos, concorrentes, e eles fizeram o quê? Oraram e adoraram a Deus. Veio um terremoto, igual esse da China aí, tirou todas as correntes deles e saíram inteirinhos. Esses exemplos bíblicos, que nós acabamos de ver no quadrinho, eles nos trazem algumas lições. Eu listei 8. Primeiro lugar, não dê conversa para ansiedade. Veio o rei lá, ó, o seguinte, quem não adora anti-estátua vai no fogo, quem vai no fogo vai ser assado, e blá, blá, blá. O que eles fizeram? Pura e simplesmente ignoraram. Não dê conversa para a ansiedade. Quanto mais a gente fica pensando na ansiedade, mais ela cresce. Entregar a questão para Deus. Aguardar o tempo divino como Jesus fez. Não ficar inerte diante do problema. Veja bem, as pessoas que ali estavam, elas entraram em ação, não ficaram inertes. Orar pedindo resposta. Lançar fora pesos mortos. Olhar para o invisível. Mostra para o menino o que ele não pode ver. Mais proteção de Deus do que ameaça. Entenda a sua posição. Veja bem, no momento que nós dizemos, nós cremos em Deus, isso significa que nós estamos sob a proteção de Deus. E se isso é verdade, não existe nenhum tipo de ameaça suficiente contra nós. Eles chegaram e disseram assim, homem de Deus, desce. Ele falou, se eu sou homem de Deus, fogo em vocês. Mas é preciso submeter-se à realidade de Deus. Veja, se nós formos reforçar esse conceito exatamente de acordo com as palavras da Bíblia Sagrada, nós puxaríamos logo Mateus 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observar como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, e com que nos vestiremos? Portanto, não andais ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você veja que Jesus começa falando de coisas absolutamente básicas. A gente às vezes imagina que a ansiedade decorre de grandes acontecimentos. Não, ele está falando comida e bebida. Se não comer e beber, morre. Ele diz, não preocupe. Mas Jesus é o seguinte, nós não temos mais nada. Eu só tenho aqui essa botijazinha aqui de azeite e um pouquinho de farinha, eu vou morrer amanhã, porque não tem chuva. O profeta falou, vai lá, faz um bolinho, vamos ver. Acabou a seca e não acabou o que estava na farinha, na panela, nem na botija. Por incrível que pareça, eu diria que a ansiedade, ela acontece com coisas, mais as coisas corriqueiras do que as grandes coisas. Porque quando surge uma coisa muito bombástica, você parece que entra em estado de choque, você fica meio assim, né? Mas quando começa aquela coisinha toda hora, pi, 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 aquilo é que causa sei lá, um dissabor, uma reação na pessoa. Em seguida, Jesus, depois de falar da comida, ele fala de vestimenta. Ora, vejam bem, roupa teria duas funções. A postura da pessoa e a proteção contra intempéries, né? Chuva e sol e tudo mais. Quando Adão e Eva, lá no Éden, cometeram erros diante de Deus, uma das coisas que Deus fez foi tomar peles de animais e com elas cobrir os dois meninos que estavam nus e que tinham descoberto isso. É interessante, porque hoje, tanto você pode pensar numa roupinha básica, como roupas fabulosas, né? Vestidos de $20 mil, anéis de $1 milhão e tudo mais. Isso nos dá uma expectativa interessante, porque eu admito que não é somente o absolutamente básico. É alguma coisa que se estende ao seu trabalho, ao carro que você precisa, à casa adequada e tudo.
Então, quando Jesus diz, olha, a vestimenta, ela é provida por Deus para os lírios, está dizendo, Ele vai prover para você tudo que for necessário.